Opa, galera, beleza? A gente vai resolver aqui hoje a questão número 19 do LeetCode, que tem que remover um node de uma linked list. Então, bora pra cá. É uma questão média, então a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado com ela, né? Então, ele dá pra gente aqui uma linked list e um inteiro. A gente tem que remover o índice de trás pra frente dessa linked list, remover o node dela, né? Então, aqui a gente consegue ver a nossa linked list, né? E o nosso inteiro que ele dá. Então aqui, no primeiro caso, ele deu 2 como inteiro, né? Então, a gente teria que remover de trás para frente, né? O índice que a gente tem linked list e o índice de cada um aqui, de trás para frente, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente teria que remover o 2. Porque, de novo, é aqui o índice que ele deu, né? Então, o que ele quer pra gente? Ele quer que a gente pegue o, o índice número 2 e remova ele. Ou seja, a gente teria que conectar o índice 3 e 1 sem o índice 2, claro, né? Então, vamos aqui para essa imagem. Aqui a gente tem o índice 1, 1 não, a gente tem o 1 com 2, com 3, e a gente vai pular o 4. Por quê? Porque o 4 era o que tinha o índice 2. E a gente não quer ele. A gente quer que ele seja removido da nossa linked list. Então, como que a gente faria isso? Como que a gente consegue pular esse 4, esquecer esse 4? Exatamente conectando os nodes que estão ao lado do 4, né? O que está anterior ao 4, o que está posterior ao 4. A gente tem que dar um jeito de conectar eles dois. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar dois ponteiros. Um ponteiro é mais rápido e outro mais rápido. E outro mais devagar, né? O devagar eu vou chamar ele de slow e o rápido ele vai ser o fast. Como que vai funcionar isso? A gente vai ter um ponteiro devagar e o rápido. O ponteiro rápido, o objetivo dele é só chegar ao final da nossa linked list. E o ponteiro slow, ele vai. O que ele quer fazer é chegar exatamente no node anterior ao nó que tem que ser removido. Por exemplo, nesse caso aqui, como a gente tem que remover o 4, de novo, o fast ele vai sair andando e vai chegar no final. Ele vai chegar aqui. E o slow, vou chamar ele de 2 aqui, o nosso fast. E o slow, ele vai estar aqui. E como eu disse, ele vai ser ele vai parar exatamente no nó anterior ao que tem que ser removido. E por que isso? Porque isso vai criar um cenário muito bom pra gente. Porque a gente vai conseguir, de novo, fazer o que a gente quer, que é concatenar os nós que estão ao lado do nó que a gente quer remover. Então, se a gente tem o nó que está ao lado dele, tanto o 3 e o 5, a gente vai conseguir fazer uma pontezinha e conectar eles, que é o que a gente quer. E como que a gente vai definir a distância desses dois ponteiros que a gente vai querer? Do slow e o fast. Qual que vai ser essa distância desses dois ponteiros? É exatamente n, né? Exatamente n. E nesse caso vai ser igual a 2. Como ele deu aqui no próprio exercício, né? Do n ser igual a 2. E por que isso? Porque, vamos lá, vamos recapitular. O, o fast, ele quer chegar exatamente no final da linked list. Quando ele chegar no final, dado que o espaço entre o fast e o slow é n, eu vou ter automaticamente, com o 2 chegando ao fim, o 1 vai estar exatamente antes do nó que eu quero remover. Olha aqui, o fast chegou no final, ele chegou aqui no final, acabou a lista, né? Não tem mais ninguém aqui. E o slow vai estar anterior ao 4, que é o que a gente quer remover. Então, só fazer a pontezinha e pronto. Então, bora aqui ver outro caso da gente fazendo o mesmo pensamento. Olha aqui. Fiz aqui uma linked list da minha cabeça para a gente fazer outro exemplo, né? Então, vamos supor aqui essa linked list. Ela tem um tamanho 7, né? E eu queria remover o índice 4. De novo, de trás para frente. 1, 2, 3, 4. Eu quero remover esse aqui. Como que a gente faria isso? De novo, eu vou começar aqui com os ponteiros, né? Com fast e com slow. E eles vão sair percorrendo, né? Sair percorrendo e tudo, e tudo, e tudo. Até que o ponteiro fast chegue no final da minha lista, né? Ele chegou no final, beleza, e aí? E aí, automaticamente,
como eles têm tamanho n de diferença, ele vai estar no índice 1, esse aqui vai estar no índice 5. Olha aqui, tamanho n, né? 5 menos 1, 4. Eu vou ter um espaçamento entre eles de tamanho 4, né? De tamanho 4. Quando o fast chega no final, o 1 vai estar exatamente antes do nó que eu quero remover, que é o nó 2 de índice 4. Ou seja, consigo fazer a pontezinha, e pular o índice 4, removendo ele, né? Removendo ele da minha linked list. Consigo tirar ele, faço a pontezinha aqui do 5 do índice 5 com 3 e consigo esquecer esse nó aí que a gente quer remover, né? Acabou a questão aqui, né? Infelizmente não. Tem um caso específico em que essa minha abordagem vai falhar. Vocês conseguem pensar em qual? É no caso em que eu tenha que remover o primeiro nó. Esse caso vai atrapalhar a gente. Por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui é fazendo uma ponte entre o nó anterior e o posterior ao que eu quero remover. Só que se eu quero remover o primeiro, como que eu faria para pegar o nó anterior a ele? Não tem nenhum nó aqui. Como que eu faria isso? Eu não ia conseguir fazer isso, exatamente. Não teria como fazer uma ponte entre o nada e o próximo. O próximo eu até tenho, mas o anterior não tem nada. Então, vai ser muito difícil pra gente. Então, a grande sacada dessa questão é a gente criar um nó anterior ao primeiro, que vai ajudar a gente a resolver esses casos. Ou seja, eu consigo criar aqui o que a gente chama de um dummy node. O que é isso? É um nó que a gente vai criar para basicamente auxiliar a gente a quando a questão cair no, no caso em que a gente tem que remover o primeiro nó, né? Olha aqui. Então, se eu criar esse dummy node, que vai ser nada mais do que um nó auxiliar antes do head, para ajudar a gente a resolver casos em que eu tenho que remover o primeiro nó. Porque assim, vamos supor, eu tenho que remover esse 3 aqui agora, na posição 7, com n igual a 7 também, né? Olha aqui, eu consigo agora ter antes e depois. Eu tenho um nó antes agora. Consigo acessar o nó antes, em que eu consigo de novo fazer essa ponte. Agora eu consigo fazer uma pontezinha entre o anterior e o posterior ao nó que eu quero remover. Olha só que legal. É bacana isso, não é? Então, essa é a grande sacada da questão. A gente criar um nó por nossa conta para facilitar o caso em que a gente tem que remover o primeiro elemento da nossa linked list. Então, bora pro código agora. Então, vamos criar esse nosso dummy node. Aqui, eu vou criar ele aqui rapidinho. List node, né? List node 0. Esse aqui vai ser o nosso dummy, né? Nosso dummy node. E nosso dummy vai ser... e o próximo node, né? Vai ser o nosso head, né? Porque ele vem antes da head, certo? Ele é o primeiro nó. E aqui a gente vai ter a nossa head, que é o primeiro nó da nossa lista. Correto? E aqui eu vou criar também o nosso ponteiros, né? O fast e o slow. Que o fast vai chegar no final e o slow vai chegar logo antes da gente ter que remover o nosso node. Vamos lá? Então, eu tenho aqui que slow é igual a dummy. Por quê? Porque tanto o fast quanto o slow tem que começar no começo, né? Para eles conseguirem fazer aquela distânciazinha de n, né? Agora a gente tem que ver aqui, sim, onde que o nosso fast vai começar. O nosso fast vai começar exatamente quando... Vai começar, não. Quando a gente vai ter que parar o nosso fast. Nosso fast tem que parar exatamente quando ele atingir a distância n dele pro slow. Ou seja, a gente consegue fazer aqui for in range n mais 1. A gente consegue fazer um fast igual a fast.next. Isso aqui é para quê? Para o nosso fast atingir n distâncias entre ele e o slow. Que é exatamente esse gapzinho aqui entre eles, né? Entre ele e o slow. Nesse caso, de 4 em 4, né? Vamos ver aqui, então. Aqui eu já consigo percorrer a minha linked list. Que vai percorrer exatamente até onde o fast for, né? Porque o fast vai acabar ele vai percorrer a lista inteira. Aí aqui já consigo fazer um
slow igual a slow.next. Vai percorrer exatamente a linked list padrão, né? E aqui eu consigo fazer um fast é igual a fast.next. Aqui eu vou percorrer toda a nossa lista, né? O fast no caso. E o slow vai parar anteriormente ao que eu quero remover. E aqui é a questão central do problema, né? Nessa linha que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer a nossa ponte que vai ligar o anterior ao posterior. Vai ser exatamente isso. Ó, a gente vai conseguir ligar o nosso slow.next. Ele vai ser igual a slow.next. Next. E o que é isso? Isso aqui é basicamente a gente falar assim, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso slow.next teria esse aqui. Só que eu não quero ligar o 5 com o 9 porque eu quero remover. Eu quero ligar com o next.next, que seria pular esse aqui. Eu quero pular esse aqui porque eu quero remover ele. Então eu pulo ele, já dou um próximo next, dou 2 nexts para pular 2 posições e pular ele e chegar no que eu quero linkar eles, né? Vamos aqui de novo. Ó. Eu dou .next, pulo um, esqueço esse aqui, esqueço ele, removo ele e consigo conectar o anterior com o posterior ao que eu quero remover, que é exatamente o que a gente quer fazer. Então, isso aqui é a nossa linha de código que vai fazer essa pontezinha entre eles, correto? E aqui eu já consigo retornar o nosso dummy.next. Por que essa linha também? Porque eu vou começar... não quero começar no dummy, quero começar no próximo, né? No próximo node. Então, essa aí foi a questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí. E é isso, galera. Valeu.